Isaías capítulo 57, versículo de número 14. Esse é um texto lindo, lindo do profeta Isaías. Eu gosto demais do profeta Isaías, e este é um dos capítulos lindos da Bíblia. Eu vou ler na versão King James, que é um pouquinho diferente da sua, mas acompanhe a leitura. Capítulo 57, verso 14, está escrito assim: então o Eterno exclamará: aterrai, aterrai, abri um caminho, removei os obstáculos, para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Porquanto assim afirma do alto o sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e com um novo alento ao coração arrependido. Em verdade, não contenderei para sempre, nem estarei perpetuamente encolerizado, pois a minha presença desfaleceria o espírito humano, a alma que eu mesmo criei. Por causa da tua cobiça maligna, fiquei indignado e te feri seriamente. Fiquei irado e te virei a minha face. No entanto, ele continuou extraviado, perambulando pelos caminhos que escolheu. Eu observei os caminhos, mas hei de curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Farei brotar o louvor dos seus lábios, dos pranteadores de Israel. Paz, paz ao que está longe e ao que está perto. Declara Yahvé: quanto a ele, eu mesmo o curarei. Porém, os inimigos são como um mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo para todo lado. Para os ímpios não há paz. Palavra do meu Deus. Amém? Que o Senhor possa falar ao seu coração hoje à noite, e que o Espírito Santo ministre a você nesses minutos que nós vamos meditar na palavra do Senhor. O tema desse trecho das Escrituras fala diretamente sobre arrependimento e restauração. E este texto não só fala de arrependimento e restauração, mas esse texto também fala das bênçãos que acompanham aqueles que se submetem a Deus através do arrependimento e que recebem a restauração do Senhor. Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas e dos nossos pecados, nós somos restaurados. E quando somos restaurados, nós recebemos bênçãos de Deus. Portanto, eu quero fazer uma afirmação para você aqui, categórica hoje à noite. Deus, Ele quer te abençoar. Mas para que você receba a bênção, você precisa passar pelo arrependimento e pela restauração. Se você analisar o texto antecedente, se você olhar para a história do povo de Israel e do porquê que Deus está aqui castigando, punindo o seu povo, no capítulo 57, nos primeiros versículos, o título da minha Bíblia é: Deus condena a idolatria de Israel e Deus disciplina o seu povo. Deus é Pai, e a Bíblia nos diz que Deus castiga e corrige aqueles que lhe pertencem. Nós somos disciplinados pelo Senhor todas as vezes que começamos a nos desviar do centro da sua vontade e todas as vezes que tomamos atalhos e andamos por caminhos de perversidade. Deus nos corrige e nos disciplina, porque nós somos filhos e Ele nos ama. Quando nós olhamos para o povo de Israel, Deus castigou o seu povo, porque eles haviam apostatado da fé. Eles haviam dado as costas para o Senhor, e eles estavam rejeitando todo o plano de Deus para a vida deles. O povo saiu do Egito debaixo da liderança de Moisés, entrou na terra prometida debaixo da liderança de Josué e começou a andar em caminhos que não eram os do Senhor depois da morte de José, porque a Bíblia nos diz que depois que Josué morreu, aquela geração não conhecia mais o Senhor e nem os seus feitos. Olha o perigo que às vezes nós estamos correndo.
O perigo dessa geração que está vindo aqui não conhecer o Senhor, não conhecer os seus feitos, não conhecer a sua obra, porque nós não estamos ensinando-os, ou porque nós já partimos. Então o povo de Israel, depois de ter entrado na terra prometida, começou a andar em caminhos que não eram agradáveis ao Senhor. E os profetas de Deus sempre chamando a atenção do povo, sempre trazendo-os para a vontade do Senhor, mas o povo sempre querendo viver no seu próprio caminho. Que luta! Deus sempre perseguindo o seu povo com o seu grande amor. Deus sempre tentando segurar o seu povo com sua misericórdia e com a sua bondade, mas o povo sempre vivendo segundo o seu próprio querer e traçando o seu próprio caminho. Então a Bíblia Sagrada nos diz que chegou um momento em que Deus trouxe juízo sobre o povo de Israel. Sobre Samaria, capital do Reino do Norte, Deus levou o povo de Israel ao exílio, à destruição através dos assírios. E Samaria e o Reino do Norte praticamente quase foram exterminados. E depois de um tempo, o povo do Reino do Sul, chamado de Judá, com capital em Jerusalém, também não deram atenção ao Senhor. Seus reis continuaram pecando e o povo continuou pecando. E Deus então trouxe disciplina e correção e juízo também sobre o Reino do Sul, sobre o Judá. E levantou um povo, os caldeus, os babilônicos, e através dos caldeus e dos babilônicos trouxe juízo sobre Judá. E o profeta Jeremias anunciou que por causa da rebelião, da apostasia, por causa do pecado da nação toda, Deus traria juízo, e eles passariam 70 anos em cativeiro. 70 anos. Rei Nabucodonosor com seu exército entrou em Jerusalém e entrou em todo o Judá e destruiu tudo, e matou um monte de gente, e levou um monte de gente cativo. E quando nós lemos no livro de Neemias, quando Neemias pergunta lá na Babilônia, como é que estão os nossos irmãos que estão lá na província? Anani e os outros respondem: nossa, os que estão lá na província estão vivendo em grande miséria, os muros da cidade estão destruídos, as portas foram queimadas e há um terror sobre a cidade de Jerusalém. Nós sabemos que Deus usou o rei Ciro, Medo Persa, para enviar o povo de volta para Jerusalém, e através de Zorobabel, de Esdras e de Neemias, o templo foi reconstruído, a cidade foi reconstruída, os muros foram reconstruídos, e o povo de novo voltou a cultuar o Senhor. Isso faz parte da história. Quando você lê o livro dos reis, quando você lê o livro das crônicas, quando você lê os profetas, você conhece a história da nação de Israel. Quando você lê Isaías aqui, Isaías está dizendo exatamente isso para a gente. O povo que pertence ao Senhor não queria viver debaixo da lei do Senhor. E, portanto, estavam recebendo juízo. Meus irmãos, nós somos o povo que foi comprado pelo sangue de Jesus lá na cruz. Nós somos o povo que traz sobre si o nome daquele que vive e reina para sempre. Você é chamado de cristão, você é discípulo de Jesus, você é chamado de evangélico, você pertence a uma família, povo de Deus, você tem a marca do sangue na sua vida, portanto, você não pode viver longe do centro da vontade de Deus para a sua vida. Você não pode viver segundo o seu próprio querer, segundo o seu parecer, segundo a sua axiologia, segundo os seus pensamentos. Você, como povo de Deus, remido e comprado pelo sangue de Jesus, você precisa viver debaixo da autoridade desta palavra. Nós precisamos desta palavra. Esta palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Esta palavra é o nosso norte. Esta palavra é o nosso pão, é a nossa comida. Esta palavra é o que traz paz e alegria para o nosso coração. Portanto, nós precisamos obedecer à palavra de Deus, porque senão, da mesma forma que veio o juízo sobre o reino do norte, da mesma maneira que o reino do sul foi levado cativo, nós também enfrentaremos o peso da ira de Deus. Você está me compreendendo?
Deus, Ele não dá tapinha nas costas daquele que anda no pecado. Deus não passa a mão na cabeça daquele que o desobedece. Deus não fica fazendo melodrama. E Deus não fica com um sentimentozinho de pena, de coitadinho, daquele que intencionalmente está vivendo no pecado. Deus te ama incondicionalmente. Deus te ama com um amor intenso. Deus te ama de tal forma que Ele deu Jesus Cristo para morrer na cruz por você. Mas o nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça, e Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que honra e cumpre com a sua palavra. Portanto, eu e você, como povo de Deus, nós, como igreja, nós não podemos viver longe da vontade do Senhor. Nós não podemos viver separados desta bendita palavra de Deus. Agora preste atenção. Olha qual é a proposta que Deus faz aqui através do profeta Isaías. No capítulo 57, no verso 14, olha o que está escrito. Deus está dizendo assim: o Eterno exclama, o Eterno diz: aterrai, aterrai. Ou seja, preparem o caminho, abram o caminho, removam os obstáculos, tirem da frente o que está atrapalhando, para que o meu povo tenha acesso novamente. Deus está trazendo o seu povo de volta. Deus quer que o seu povo volte a andar nos caminhos. E Ele diz então: aplainai, preparai, removei os obstáculos, tirai o entulho, porque eu quero que o meu povo viva nos meus caminhos. Deus hoje quer tirar todo o obstáculo que está diante de você. Deus hoje quer remover, quer aplainar. Deus hoje quer limpar caminhos para que você ande por Ele, para que você possa viver na presença dEle e desfrutar do melhor que Ele tem para a sua vida. Mas preste atenção. A restauração que Deus nos propõe, que está proposto aqui ao povo, ela tem que passar por um caminho. Não há restauração. E a palavra restauração é a mesma coisa que fazer de novo. É você pegar algo velho, algo destruído, algo acabado, e você fazer aquilo de novo bonito. É quando você pega um sujeito destruído pelo pecado, cabelo desgrenhado, barba mal feita, roupa suja, pé feio, tudo cheio de... Aí você leva o sujeito para cortar o cabelo, fazer a barba, dar um banho, trocar de roupa, corta as unhas dele, faz a sobrancelha daquela taturana desgrenhenta que ele tem, dá um trato, apara tudo, passa um perfume no sujeito, e aí o cara fica bonito. Você pegou o mesmo sujeito, mas houve uma restauração, que você diz assim: nossa, nem dá para ver que é outro. Não, nem parece o mesmo, mas não parece mesmo, porque quando nós entregamos a vida para Jesus, o Senhor Jesus faz isso com a gente. Ele nos dá um banho completo, Ele tira toda a sujeira, Ele tira todas aquelas marcas ruins, Ele nos limpa, Ele nos dá um banho, Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele passa um perfume, e aí a gente exala o bom perfume de Cristo, e aí a coisa muda, irmãos, tudo fica maravilhoso. O caminho da restauração tem que passar pelo arrependimento. Sem arrependimento não há restauração. Sem arrependimento não tem bênção de Deus. Sem arrependimento não há cura. Então eu quero dizer hoje para você que está aqui, hoje, você que veio para tomar a ceia do Senhor, hoje, você que tem desejado viver a plenitude do melhor de Deus para a sua vida, você que tem questionado a Deus porque algumas coisas não têm acontecido, você que tem dito que as coisas não têm mudado, você que quer ser abençoado, ser próspero, você que quer ter paz e alegria, você que quer ser feliz, deixa eu dizer para você, com todas as letras gigantes, tudo isso só pode acontecer se no seu coração você se arrepender dos seus pecados. Se você se arrepender dos seus pecados, Deus te restaurará. E quando Deus nos restaura, Ele nos abençoa.
E há 3 marcas poderosas da bênção de Deus aqui nesse texto. Quais são as marcas da bênção de Deus, de alguém restaurado, arrependido nesse texto? Primeiro, se você pegar o verso 14 e 15 aqui, Deus fala que Ele vai aplanar o caminho, que Ele vai remover os obstáculos, e no verso 15 Ele diz assim: porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, e cujo nome é santíssimo. Olha só, habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Eita Deus poderoso, hein? Onde é que Ele habita? Ele é Deus santíssimo, Ele é Deus altíssimo, Ele é Deus poderoso, e Ele habita no lugar mais majestoso. Mas olha a bênção que Ele proporciona àquele que se arrepende e quer viver uma restauração. Ele diz: contudo, estou presente com o contrito e o humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Aleluia! Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso extraordinário, sobrenatural, espetacular. Deus quer habitar no nosso coração. Ele diz: eu habito com o contrito. Deus habita lá no lugar mais alto, Deus habita no lugar mais majestoso. Ele é um Deus poderoso, mas Ele é um Deus que quer habitar com você. Com um coração quebrantado e humilde, com um coração de quem está arrependido. É extraordinário como Deus, Ele ama todos nós incondicionalmente. E Ele não olha para o tamanho do pecado que a gente cometeu. E Ele nem olha para quantas vezes a gente pecou. Mas porque se Deus fosse olhar para quantas vezes eu pequei, Ele teria desistido de mim. Mas Ele olha para um coração que genuinamente suplica, clama e pede socorro e pede ajuda. E quando nós pedimos socorro e ajuda com o coração, Ele então vem e habita em nós. Ele habita em nós. Ele habita com o contrito e com o humilde. Você tem certeza que Deus habita no seu coração? Você tem certeza que Deus habita em você? Amém? Porque se você acha que Deus está distante de você, se você não sente Deus com você, se você não percebe Deus na sua vida, deixa eu dizer uma coisa para você: você está precisando passar pela restauração, porque Deus está distante, e a restauração só acontece se você se arrepender. Esse é o primeiro passo. Deus quer habitar com você, Ele quer ser presente na sua vida. Segundo lugar, preste atenção, Deus não só Ele se faz presente na vida daquele que se arrepende, mas Ele traz ao arrependido, Ele proporciona reconciliação. Veja o que está escrito aqui do verso 16 em diante. Ele diz assim: em verdade, não contenderei para sempre, nem estarei perpetuamente encolerizado, pois a minha presença desfaleceria o espírito humano, a alma que eu criei. É o Senhor que está falando. Por causa da tua cobiça maligna, fiquei indignado. Olha Deus falando com a gente. Eu fiquei irado e indignado porque você cobiçou de forma maligna. No entanto, ele continuou extraviado, perambulando pelos caminhos. Eu observei os caminhos, mas hei de curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. Deixa eu dizer algo para você que eu entendo nesse texto. No meio do povo de Israel, havia uns rebeldes, e aqueles que não queriam um conserto com Deus. Não queriam obedecer à palavra do Senhor, não queriam entrar debaixo do cerimonial e do ritual, e não queriam fazer aquilo que a lei de Moisés mandava, nem estavam atentos à palavra do profeta. Mas eles eram judeus, eles faziam parte do povo, a herança era para eles,
A promessa era para eles, mas eles não queriam. Então, Deus disse: eu os observei, e eu vi que eles não mudaram em nada. Agora eu vou curar aqueles que se arrependerem. No meio de nós, no meio da igreja do Senhor, tem muita gente que vem todo domingo na igreja. Tem muita gente que faz muita coisa boa, que participa de muita coisa. Mas deixa eu dizer algo para você. Mas você não quer endireitar a sua vida diante do Senhor. Você quer fazer parte do povo? Você quer ser chamado de cristão? Você quer ser discípulo? Você quer receber as bênçãos? Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Você quer herdar a glória de Deus? Você quer ir para o céu? Você quer tudo? Você quer fazer parte dessa galera bonita? Você canta louvores, mas você não está disposto a consertar. Você não está disposto a se alinhar com a vontade de Deus, porque você se auto-engana. E tem muita gente se enganando, pensando que o importante é a minha felicidade. O que importa para Deus é a minha felicidade. O que importa para Deus é a minha felicidade. Não, o que importa para Deus é a sua santidade. Mais do que a sua felicidade, Deus quer a sua santidade. E nós precisamos, como igreja e como povo de Deus, entender isso. Se eu estiver andando diante dEle em santidade, a felicidade dEle me alcançará. Amém? Porque por muitas vezes nas Escrituras nós lemos bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz, é felicíssimo. O Salmo 32 mesmo, o rei Davi diz: bem-aventurado, feliz, homem feliz, mulher feliz, é aquele, é aquela cujo pecado foi coberto pelo sangue da cruz. Feliz, não há ninguém mais feliz do que aquele que tem o seu pecado coberto, perdoado. Não há ninguém mais feliz cuja culpa foi retirada. Não há ninguém mais feliz que deita e dorme em paz porque não tem mais consciência rejeitada. Não há ninguém mais feliz que pode olhar nos olhos de qualquer pessoa de cabeça erguida porque os seus erros, seus pecados, seu passado, sua sujeira foi levada lá na cruz e agora eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou santificado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém mais feliz do que um homem regenerado e abençoado. Não tem ninguém mais feliz. Então, não é felicidade, é santidade. Deus quer trazer reconciliação. Em Romanos capítulo 5, nós aprendemos exatamente isto. Que o homem justificado, ele tem paz com Deus. E Paulo diz que quando ainda éramos inimigos, nós fomos reconciliados. E fomos reconciliados pela cruz, para que nós possamos participar deste ministério da reconciliação. Ô irmão, você foi aproximado de Deus pela cruz, para que através de você, você seja também um reconciliador. Amém? Por fim, já são 8h30. Por fim, veja o que diz o texto. Verso 19. Isaías diz assim: farei brotar o louvor nos seus lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz ao que está longe e ao que está perto, declara Yahvé. Quanto a ele, eu mesmo o curarei. Ô irmão, sabe o que é que Deus está dizendo para o seu povo? Que aquele que se arrepender e for restaurado, e que antes vivia chorando e pranteando, vai encher o coração dele de paz e os lábios dele de louvor, de canto. Você se lembra do salmista?
No Salmo 126, o que é que está escrito? Está lembrado ou não? Aqueles que saem semeando, chorando e semeando, e vão andando, semeando e chorando. Como é que eles voltarão? Eles voltarão trazendo seus feixes cheios de júbilo e de alegria. É assim, é isso que Deus faz. É a mesma coisa que o profeta diz, que ele troca as nossas vestes de pranto por vestes de alegria. O Senhor está dizendo: eu vou encher o seu coração de paz, e eu vou encher os seus lábios de um novo cântico, de um louvor, de uma adoração que você nunca conheceu. Quando nós estamos vivendo em paz com Deus, os nossos lábios proclamam a glória do Senhor. Jesus já ensinou isso aos seus discípulos, e no Sermão do Monte Jesus diz para a gente, quando ele fala que o que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque a boca do homem fala do que o coração está cheio. Então o crente, o discípulo, o cristão, aquele que está vivendo com boa consciência, aquele que vive na intimidade com o Senhor, você que está aqui hoje à noite, que é servo de Deus, que é herdeiro de Deus, que vai morar no céu, o nosso coração está em paz com Deus? Você tem a paz de Deus? E os seus lábios estão cheios do louvor e da adoração? Irmão, porque se os seus lábios não estiverem cheios de louvor e adoração, você precisa entender que há alguma coisa errada com você. Se dos seus lábios não saem o perfeito louvor e a perfeita adoração, alguma coisa está errada. Porque se você ler o último versículo aqui, você vai entender, verso 20. Olha o oposto aqui. Olha o que o profeta está dizendo. Que dos pranteadores Deus vai trazer paz, dos arrependidos Deus vai dar um novo louvor. Porém, os ímpios são como o mar agitado. Você já viu o mar agitado? O mar agitado vai derrubando tudo. Bate nas rochas, entra na cidade, invade as ruas. O mar agitado é incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo para todo lado. O que o profeta está dizendo para a gente é o seguinte: o crente em Jesus, ele terá paz e os seus lábios proclamarão a glória do Senhor. Mas o ímpio, ele é como um mar agitado, ele está sempre aflito, ele está sempre agitado, e ele só está expelindo sujeira e lama. Dele não vem coisa boa. E para o ímpio, o texto termina dizendo o quê? Não haverá paz. Para o ímpio, não haverá paz. Você consegue entender isso? E você consegue entender que para nós, o Senhor está dizendo: eu vou te encher de paz? Eu vou te encher de paz? Como é que Jesus falou para os seus discípulos, quando eles estavam com medo, e Jesus entrou onde eles estavam reunidos? A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo, ela não acalma. A paz do mundo, ela é passageira e transitória. A paz do mundo, ela dura um finalzinho de semana. A paz do mundo, ela dura uns dias de férias. A paz do mundo, ela dura um tempinho ali de aventura. Mas a paz que Jesus nos dá, ela dura para sempre. Para sempre. Sujeito, eu estou não aguentando mais, eu vou tirar umas férias. Aí o cara vai para um lugar bonito, cara. O nego vai lá para Cancún. Já viu? Eu nunca fui lá, mas eu vi a foto já. O nego vai lá para um lugar bonito, cheio de árvores, passarinho cantando, não tem barulho, água batendo, aquele barulhinho gostoso. Aí o cara fala assim: nossa, que paz, que coisa. Uma semana num lugar desse, que paz. Aí ele sai de lá, acaba as férias, ele vem para cá. Um dia que ele está aqui, ele já está cuspindo marimbondo. A paz acabou. A paz acabou.
Já voltou a ofender a esposa, já voltou a ser rebelde com o marido, já voltou a gritar com os filhos, já voltou a fazer os trambiques, já voltou às gritarias, já voltou a uma vida de inferno, porque o ímpio não tem sossego e para o ímpio não há paz. Por isso que essa turma toda precisa viver comprando lancha, comprando iate, e navegando, e bebendo, e usando drogas, e se prostituindo, e arrumando 200 mulheres, e se envolvendo com não sei quantos homens. Meu irmão, não há paz, não há paz. Essa semana eu li, vou só dizer isso aqui para você ver o cúmulo do absurdo, que às vezes uma pessoa se sujeita e ela chega ao fundo do poço, porque ela busca alguma coisa que ela não encontra. Eu não sei quantos leram na página da UOL, e eu sempre olho todas as manchetes da UOL todos os dias. Na página da UOL, semana passada, estava lá, a atriz, eu não me lembro o nome dela agora, atriz, não sei o nome, fazendo uma confissão pública num programa de televisão. Ela, aos 40 e poucos anos de idade, se envolveu com 400 parceiros sexuais. Irmão, espera aí, tem que pegar senha? 400 parceiros, uma mulher, 400 parceiros. E sabe qual a conclusão dela? Ela não tinha satisfação. Ela disse que num dia só, depois de ter 4 parceiros diferentes, ela foi para casa arrasada, porque ela estava insatisfeita e ela estava sem paz. Uma pombagira ali fazia fila, porque não é possível um negócio desse. Homens gastando fortunas, pessoas se envolvendo com todo tipo de sujeira, chegando ao fundo de tudo, porque querem ser felizes, querem satisfação, querem paz, mas não encontram, porque para o ímpio não há paz. Mas para aquele que se arrepende e anda com o Senhor enche-nos da paz, que o mundo pode estar caindo ao nosso lado, mas nós estamos andando em paz. Você tem paz no seu coração? A paz do Senhor Jesus está no seu coração? Você pode não ter dinheiro hoje, você pode estar endividado, você pode estar com crise, você pode estar desempregado, você pode estar doente, você pode estar sofrendo, você pode estar passando pelo vale mais profundo da sua vida, mas você tem paz no seu coração. Essa é a marca de quem anda na intimidade com Deus. Eu estou em paz. Amém? Eu às vezes brinco com os irmãos, especialmente alguns pastores, quando às vezes me ligam: e aí, pastor, tudo tranquilo? Eu digo: irmão, tranquilo não está não. Está cheio de pepino aí, mas eu estou em paz. Eu estou em paz e quero andar em paz todos os dias da minha vida. Amém? Vamos nos colocar em pé para orar? Você pode se colocar em pé para você fazer uma ginásticazinha, enquanto o pessoal já se prepara para nós servirmos a ceia do Senhor. Coloque-se em pé, dá uma esticada aí no esqueleto. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Irmão, se você é crente, mas se você não sente a presença de Deus e você pensa que Deus não está perto de você, você precisa se arrepender e você precisa ser restaurado. Se você é crente em Jesus, mas você não tem paz, se não há cântico de louvor nos seus lábios, se o que sai da sua vida não é coisa que edifica, que abençoa, você precisa ser restaurado e você precisa se arrepender. Se você quer de fato viver uma vida plena com Deus, você tem que tomar uma decisão, porque o dia da volta do Senhor se aproxima, e o dia em que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja está às portas, e nós precisamos dessa paz, nós precisamos dessa restauração, nós precisamos andar com o Salvador. Curva sua cabeça por um instante. Eu quero orar por você e quero incluí-lo nessa oração. Deus falou com você? Você se sente distante de Deus e você pensa que Deus está distante de você? Você precisa da paz que dura, que excede entendimento.
que é ultra circunstancial. Você precisa dessa paz no meio das aflições. Você precisa dessa paz do vale. Você precisa da paz no deserto. Você precisa se arrepender de erros, de pecados. Eu quero orar por você. E quero pedir hoje à noite que o Espírito Santo encha o seu coração. Eu quero pedir que o Espírito Santo hoje te envolva com o amor do Pai. Eu quero orar por você, para que você se torne um vencedor, uma vencedora. Aonde você está? Apenas faça um sinal com a sua mão, dizendo: pastor, me inclui nessa oração. Eu quero vencer. Eu preciso da paz. Eu preciso de restauração. E eu quero fazer o meu concerto com Deus. Aonde você está? Faça um sinal com a sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Isso mesmo, fica a sua mão erguida e nós vamos fazer essa oração. Ó Deus, esses irmãos estão levantando as suas mãos, e eles estão dizendo que eles precisam ser restaurados. Eles estão dizendo que eles querem se arrepender de pecados, de erros, de falhas que cometeram, de decisões erradas que tomaram, de escolhas erradas que fizeram. E eles estão sofrendo, ó Deus, por causa dessas escolhas, dessas decisões, sofrendo por causa do pecado. Eles querem hoje, Senhor, que o Senhor mude a vida deles. Eles querem a paz. Eles querem a paz, e eles querem ter nos lábios um cântico novo, eles querem no coração o teu amor, a tua presença. E é tão bom sentir a tua presença, é tão bom saber que o Senhor está conosco, é tão bom saber que o Senhor não nos deixa, não nos abandona, é tão bom saber que nós não estamos sozinhos, e é tão bom saber que onde nós vamos o Senhor vai. Hoje à noite eu peço que o Senhor faça uma obra especial na vida de cada um desses. Espírito Santo, traz cura. Espírito Santo, traz libertação. Meu Deus, traz perdão. Senhor, traz arrependimento. Restaura completamente. Senhor, esses que se arrependeram e são restaurados, enche com o teu Espírito, enche com a tua paz. E Senhor, aqueles que precisam de restituição, que o Senhor restitua. Que 7 vezes mais venha sobre a vida deles. Oh meu Deus, faz essa obra poderosa. Faz isso. E aviva esse povo. Sacode esta igreja. Mexe com nossa estrutura. E derrama o teu poder sobre nós. Para que nós descruzemos os braços e a gente avance. Não permita que a gente se acomode, mas que a gente prospere. Nós oramos em nome de Jesus e clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.